É difícil a gente assimilar isso, é difícil para quem gosta de futebol, para quem viveu no futebol, para quem vive no futebol, para quem teve esse cara como referência, para mim, o maior jogador da história do futebol. Nunca ninguém chegou perto, nunca ninguém vai chegar perto, não vai existir nunca nenhum outro cara igual a ele. Salve torcedor, chegando com mais um vídeo aqui para o canal. Infelizmente, na data de hoje, perdemos o rei do futebol. O maior jogador de todos os tempos, o maior jogador da história do futebol mundial. Edson Arantes do Nascimento, Pelé. Infelizmente nos deixou hoje após uma longa batalha contra um câncer. Vamos reagir junto aqui ao Casagrande ao falar do rei, que era próximo a ele e que para ele era um ídolo incomparável e jamais vai existir um jogador como ele. Vamos assistir junto tudo isso. Casão, boa tarde, se é que é possível falar boa tarde num momento como esse. O maior de todos os tempos se foi e eu queria te ouvir a respeito disso, meu amigo. A ficha vai demorar para cair para todo mundo, né? Para mim, o Pelé, por exemplo, foi a primeira imagem de um grande futebol, né? Porque a Copa de 70, eu assisti com 7 anos, foi a primeira imagem que eu vi de futebol. Já ouvia falar do Pelé, minha família toda corintiana, era Corinthians, Rivelino e Pelé. E eu vi a Copa de 70 e tudo que ele fez naquele torneio ficou marcado na minha cabeça para sempre. E dali, os meus brinquedos começaram a ser só bola, porque eu só queria jogar futebol. Tive a felicidade também de ver um Corinthians e Santos no Pacaembu, que foi 1-1, um gol do Pelé de falta, um gol do Rivelino, e estava no Pacaembu quando ele fez aquele golaço contra a Portuguesa, 3-2, né? Tudo isso como torcedor. Depois, quando eu virei profissional, o primeiro programa que eu fui convidado para participar na TV Cultura, que era de segunda à noite, Luiz Noriega, toda a equipe da TV Cultura, e quando eu cheguei lá, o outro convidado era o Pelé. Eu tinha 18 anos, e assim, ainda comecei a fazer muitos gols, e ainda não tinha muito intimidade com ninguém, da imprensa, com outros jogadores, principalmente com grandes ídolos, né? E eu vi o Pelé aquele dia, conversei um pouco com o Pelé, e daí em diante nós fomos tendo contato muitas vezes. Ele me assinou uma camisa da Seleção Brasileira que eu pedi para ele no ano passado, uma camisa que eu ganhei do Clodoaldo, número 5 de 70. É assim, cara, eu sou uma pessoa que eu idolatro as pessoas, né? Eu idolatro talvez até acima do normal, porque aí a minha idolatria é tão grande que eu não acredito que essas pessoas vão morrer, né? Eu passei muito tempo da minha infância, na adolescência, com aquele medo de perder minha mãe, de perder meu pai. E aí eu transfiro isso para os ídolos também, né? Todos eles. E o Pelé, cara, o Pelé é o futebol, né? O Pelé inventou o futebol, na realidade. O futebol que se joga hoje foi o Pelé que inventou. Dá por baixo das pernas, dá um chapéu, dá de bicicleta, driblar 3, 4 caras e fazer o gol, abrir as pernas e pegar do outro lado, foi tudo o Pelé que fez. E os outros começaram a fazer através das imagens do Pelé. Pô, vou tentar fazer isso que o Pelé fez. E muitos outros jogadores começaram a conseguir, a fazer, grandes jogadores, a fazer uma, mas não a outra, 2, mas faltava uma. O Pelé fazia todas. O Pelé era o cara que cabeceava, matava no peito maravilhosamente bem, batia de direita, de esquerda, velocidade, força física, usava muito bem isso. Eu fico imaginando algumas pessoas que falam, mas o Pelé barbarizou naquela época, futebol mais lento. Cara, eu imagino o Pelé com a chuteira que tem hoje, com a camisa leve, com a bola leve e com o gramado perfeito. As imagens que nós temos do Pelé é num campo de barro, cheio de água, ele fazendo 4, 5 gols, até de falta, né? Cara, assim, vai demorar um pouco para a gente se habituar a não ter o Pelé mais, né? Porque a gente não via o Pelé toda hora, mas a gente sabia que ele estava ali, no Guarujá ou em Santos, né? Então você fala assim, pô, beleza, eu não vejo o Pelé faz tempo, mas ele está ali, eu sei que o Pelé existe ainda, né? E agora nós vamos ter que se acostumar com essa realidade dura, né? De não ter, de olhar para os lados e falar assim, pô, não tá, né? Não tá. É difícil a gente assimilar isso, é difícil para quem gosta de futebol,
para quem viveu no futebol, para quem vive no futebol, para quem teve esse cara como referência, para mim, o maior jogador da história do futebol. Nunca ninguém chegou perto, nunca ninguém vai chegar perto, não vai existir nunca nenhum outro cara igual a ele. E, assim, eternamente Pelé, né? Tem o documentário que é Pelé Eterno. Eu acho que agora, para nós, é eternamente Pelé. Eu estou ainda respirando e não entendendo muito as coisas, sabe? Quando eu perco alguém. Porque eu considero perder alguém próximo, sabe? Perder o Pelé, para qualquer pessoa, é perder uma pessoa, perder um cara que você conhece muito bem. Parece que você é amigo dele, porque você vê. Eu vi o Pelé desde quando eu nasci, sabe? O Pelé sempre existiu. Então, é difícil a gente perder pessoas próximas, né? Que você idolatra muito, que você ama muito, que você sempre quis que existisse, né? E eu sofro com isso, né? Hoje um sofrimento normal, sem desequilíbrio emocional, mas sofro. Eu sinto uma dor muito forte quando se perde uma pessoa, independentemente de qual seja essa pessoa, parente, amigo, irmão, pai, mãe ou um grande ídolo de qualquer coisa, porque eu tenho vários ídolos. E o Pelé, sem dúvida alguma, é o máximo do futebol para mim, né? Apesar de ser corintiano e ter o Rivelino como o maior ídolo, porque não dá para mudar as coisas, mas o Pelé é acima do normal, né? O Pelé não é do Santos. O Pelé jogou no Santos, jogou no Corinthians, mas o Pelé é do futebol. Ou melhor, o futebol é do Pelé, né? O Pelé poderia, o futebol poderia se chamar Pelé. São A bola sinônimos, poderia né? se chamar Pelé. É isso aí, galera. Vocês viram, né? Infelizmente, o Casagrande é só mais um dos muitos que vão falar do Pelé durante os próximos dias. E é uma perda, assim, pro futebol que não tem outro. Nunca vai existir outro Pelé, né? Assim como nunca vai existir um Maradona para a Argentina, embora o Messi foi e continua sendo um grande jogador. Mas o Pelé e o Maradona estão em outro nível de jogadores. O Pelé, principalmente. O Pelé sempre foi referência para todos os jogadores dos anos 90, 70, 80, os anos 2000 e até hoje é inspiração para muitos jogadores quando assistem os vídeos dele que estão hoje nas redes sociais aí. Então nunca vai existir um Pelé. O que nos resta fazer é agradecer ao Pelé por tudo que fez ao futebol e por tudo que fez, levando o nome do Brasil tão longe e tornando o futebol brasileiro tão conhecido e sendo visto como o melhor futebol do mundo. Obrigado, Pelé. Obrigado mesmo de coração. Que você continue lá de cima torcendo pelo Brasil tão sofrido pelo futebol brasileiro. É isso aí.